A paz do Senhor Jesus, queridos. Que a gloriosa e potente mão do Senhor esteja por sobre a tua vida. Neste dia chamado hoje, eu trago uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem cuidado de tudo. Que o Senhor, Ele tem cumprido em tua vida todas as promessas a qual Ele tem falado. Eu quero te dizer que o Senhor, na sua magnificência, tem te abraçado, tem te acalentado, mesmo muitas das vezes você achando e ousando pensar que está só. Eu quero te dizer que o amor de Deus e a sua infinita graça e a sua misericórdia está por sobre a tua vida, está sobre a minha vida. E é por crer nisto que eu estou aqui nesta tarde, para te dizer: não desista, não pare, não retroceda, não olhe para trás. E se tiver de olhar, é tão somente para tudo aquilo que você já passou e superou. E o Senhor te sustentou e até aqui tem te ajudado o Senhor. Eu quero te dizer que o teu melhor amigo, Jesus, Ele não dorme. Ele não tosqueneja o guarda de Israel. E enquanto tu dormes, Ele tem cuidado, velado e zelado por ti. Nesta tarde eu quero te dizer, Ele te ama de uma forma tão incondicional, e não porque eu e você a gente merece. É porque Ele é fiel para conosco, mesmo quando nós ousamos ser infiel para com Ele. Nesta tarde eu quero orar por você. Quero estar clamando pela tua vida. Não sei o que se passa na tua mente, não sei o que se passa dentro do teu coração, mas só o Senhor tem poder para revelar. Mas eu quero te dizer, Ele é contigo. Pai, Deus de infinita misericórdia, graça, poder, amor, justiça, eu quero te pedir pela vida do teu filho, da tua filha que se encontra do outro lado. Como já dito outrora, não sei o que se passa no coração, na mente, quais são as necessidades, mas o Senhor assim sabe. O Senhor sabe de tudo que os teus filhos precisam. E nesta tarde eu quero declarar, porque creio assim, todo o poder foi te dado nos céus e na terra. O domínio de tudo está em tuas mãos. E a vida destes que ouvirão e receberão esta palavra, Senhor, eu creio e profetizo nesta tarde, neste dia chamado hoje, que as mentes, que os corações, que todo aquele que se encontra angustiado, que eles venham crer que Tu és a fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, que há solução para os problemas, que há milagre. Mas para que tudo isto aconteça, tem que haver rendimento, arrependimento, coração quebrantado, contrito e reconhecimento de quem Tu és. Então nesta tarde, ó Pai, elevo as minhas mãos aos céus e te peço, continua sendo com cada um destes. Continua trabalhando na vida dos Teus filhos. Derrama por sobre eles espírito de ousadia, renova a esperança. Continua sendo socorro, alívio, cura, libertação, transformação. Pai, nesta tarde, através do Teu nome Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, eu quero clamar por cada vida que vier assistir através deste vídeo e que venham ser impactadas pelo poder que há na Tua palavra. E enquanto eu estou aqui, Pai, sendo o canal Teu, o menor vaso da casa, a pequenina Tua, cuida do meu lar,
Cuida dos meus filhos, dos meus netos, do meu esposo. Cerca-nos com poder e grande glória. Porque eu sei que até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado. Que até aqui o Senhor tem sido providência e provisão. E mais uma vez eu me disponibilizo, se assim o Senhor quiser. Se utiliza de mim, na pequenez que sou, mas servindo um Deus tão grande que és tu. Se utiliza da minha vida. Que os teus filhos venham ser abraçados nesta tarde, através da tua palavra, através deste clamor, e unidos em uma só fé, cremos que o Senhor operará prodígios, maravilhas, milagres e trará resposta. E trará resposta ao coração dos teus filhos, porque tudo é para a tua glória. Que diminua eu e cresça o Senhor, porque tu és Deus para sempre e eternamente, pois creio assim, cremos assim e confiamos em ti, em nome de Jesus. Nesta tarde o Senhor colocou em meu coração Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14. Muito conhecida essa palavra, mas que alguns nesses últimos dias têm esquecido da promessa que fora feita aos discípulos e que se estende a nós, pelo Senhor Jesus. Que independente da angústia, da tribulação, da perseguição, da má notícia, daquilo que venha se achegar, que eu e você continue acreditando na promessa que Ele fez. Que os nossos pés estejam aqui, mas que o nosso coração continue lá, porque os céus é a nossa real e verdadeira morada. Amém? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14. Eu irei ler a partir do verso 1 até onde o Senhor permitir. Que tem por título Jesus encoraja os seus discípulos. Que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aleluia. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Verso 4. E já sabeis para onde eu vou, e conheceis, guarda bem esta palavra, e conheceis o caminho. Vou ler novamente. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Verso 4. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aleluia. O nosso Jesus estava reunido com seus discípulos mais uma vez, após um momento em que ele havia lavado os pés dos seus discípulos. E após lavar os pés dos seus discípulos, e nós precisamos nos atentar a isto, porque nos dias de hoje muitos querem estar acima, querem estar sendo vistos, querem aplausos, muitos querem soluções repentinas, elevações extraordinárias, mas o nosso mestre, o nosso amigo Jesus, aquele a qual disse que falaria com o Pai e o Pai enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo, que não só está conosco, mas está em nós, nos ensinou no capítulo 13
através do seu comportamento, a qual João escreve e descreve, que decidiu lavar os pés dos discípulos. E ocorreu ali uma situação onde Pedro, ao ver que o Senhor iria lavar os seus pés, ele não se sente digno que isso aconteça. E aproximando-se do Senhor, ele diz: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E o Senhor Jesus responde: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Capítulo 13, verso 7. No 8, Pedro diz assim: nunca me lavarás os pés. E aí Jesus responde de uma forma extraordinária: se eu te não lavar, não tens parte comigo. O Senhor sabia que Pedro tinha aquele jeitão todo, mas que sabia que dentro de Pedro havia um amor pelo Senhor. Foi proposital a fala, porque o Senhor também sabia qual seria o comportamento de Pedro. E esse comportamento vem logo em seguida, no verso 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E no verso 10 o Senhor Jesus diz: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Sabe por que Jesus fala isso? Porque ele sabia que ali no meio tinha um traidor. Nos dias atuais não é diferente. Muitos dizem servir ao Senhor, dizem ser seus discípulos, cercam a mesa, mas não estão com Ele de verdade. E Ele sabe. Ele sabe os que estão verdadeiramente com Ele. Logo em seguida vai ocorrendo situações e o Senhor Jesus prediz a traição que sofreria por Judas, aqui descrito no evangelho a qual João escreveu. E aí ocorre uma situação durante o momento da ceia. Todos nós a conhecemos, mas irmã Tati, onde a senhora quer chegar no capítulo 14, você vai entender. E após tudo isso, como é extraordinário. No capítulo 14, o Senhor começa declarando, porque Ele sabia a agonia que viria ao coração dos discípulos quando tudo acontecesse. Quando Ele fosse morto. Os discípulos haviam caminhado com Ele, visto inúmeros milagres, muitos prodígios o Senhor assim realizou, mas eles eram carne, como eu e você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mas mesmo sendo carne, não podemos negar o nome do nosso Mestre. Não podemos. Porque Ele nos fez uma promessa. Nada dessa terra pode nos embaraçar. Porque Ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Ele já estava avisando. Quando voltasse assunto, subisse assunto aos céus, também seria para dar continuidade ao propósito. Ele veio para nos trazer salvação. Começou pelos discípulos. Os discípulos deram continuidade, pregando o evangelho, pregando a palavra, contando o que Cristo havia feito, falando sobre a ressurreição. Passaram sim processos e situações, mas eu te digo nesta tarde que o propósito maior do evangelho de Cristo não é o que conseguimos aqui, o que alcançamos aqui, é o que nos espera lá.
O Senhor sabia o que os discípulos iam passar. Mas Ele já estava preparando. Tem lugar reservado. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiverdes, estejais vós também. Não perca essa esperança. Não deixe que a dor que tem tentado se achegar a ti, para te paralisar, esqueça. Faça você esquecer do que te aguarda lá. O Senhor hoje renova as promessas sobre a tua vida. Ele fez promessas para ti. Milagres ainda acontecerão, mas você precisa entender que lá é o lugar a qual não haverá choro, nem pranto, nem dor, só gozo, paz e alegria. Não perca seu foco. Não perca o seu foco. Não perca o seu foco. Não perca o seu foco. Deixa o Senhor continuar fazendo por ti. Deixa o Senhor continuar trabalhando por ti. Mas não esquece de tudo que Ele já tem feito pela tua vida e para a glória dEle. Levanta-te, anima-te. Continua crendo em tudo que o Senhor tem feito e no que demais Ele ainda vai fazer. Mas não tira os teus olhos dos céus. Lembra-te que existem as mansões celestiais te esperando. Lembra-te que esta promessa foi feita. Muitos dizem que é tardia, mas os sinais estão aí. Os sinais da vinda do Senhor estão aí. Não se embarace com nada. Prossiga. Tenha força, tenha foco, tenha fé. Anima-te. E o Senhor, aquele a qual começou a boa obra, Ele vai concluir até o final. E disse Tomé, no verso 5, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? No verso 6, o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Já desde agora o conheceis e tendes visto. No verso 8 diz Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. No verso 9 o Senhor Jesus diz, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-me-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim e que faz as obras. Jesus ainda estava com os discípulos nesse momento, conversando com eles e ainda os instruindo. Mas essa instrução também se achega a nós. Eles ali estavam vendo o Senhor ainda. E nós fomos alcançados por Jesus. Este caminho maravilhoso, esta verdade, esta vida que nos foi apresentada através do Senhor Jesus, porque Ele é o caminho. E mesmo sem ver, continuamos crendo. Bem-aventurados somos nós. Não perca a sua fé. Não deixe de crer, porque uma vez proferida pelo Senhor, Ele vela para cumprir. Por que estás tu abatido? Por que estás tu tão preocupado se Ele disse que faria? Não perde o foco. Logo agora, que está tão próximo do Senhor realizar e fazer. Que os embaraços desta vida não venham ter poder sobre você. Não venham ter poder sobre mim. E todas as vezes que se achegarem
Usemo-nos o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra, que como fonte inesgotável que jorra dentro em nós, constantemente venha nos alimentar e nos encher de força. O Senhor, Ele não mudou e não muda. O que Ele fora no passado, Ele continua sendo no presente, e nós não estamos só. Do mesmo jeito que Ele disse que enviaria aos discípulos o Consolador, Ele também enviou a nós. Já foi dito, Ele não só está conosco, mas estar em nós e opera através de nós. Que venhamos estar sensíveis ao som da voz do Senhor, buscando obedecê-lo em tudo, fugindo da aparência do mal, resistindo ao diabo, lutando pela santificação diária. Ai, irmã Tati, mas é muito difícil se manter santo, porque só existe um que é santo, que é o Senhor Jesus. Mas Ele disse em sua palavra: sede santos como eu sou santo. E como é que a gente consegue se manter santo? Isso não quer dizer que a tentação não baterá na minha e na tua porta. Vai vir sim. O diabo tentou Jesus. Imagina eu e você. Mas tem algo que Ele nos ensinou: resistir à tentação através do nome e do sangue de Jesus. Esse sangue que nos lava e nos purifica de todo pecado. Só com Jesus não tem como combater e manter a santidade longe dele. Não tem como combater sem a presença do Santo Espírito. Nós precisamos caminhar e tê-lo dentro de nós, deixando Ele nos instruir em tudo e através da sua santa palavra. A receita de hoje é esta: não perca a tua fé. Não perca a sua fé. Verso 11 diz: crede-me que estou no Pai, o Senhor Jesus falando, e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Verso 12: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ei, é no nome de Jesus. Não é no meu nome e nem no teu nome. É através do nome de Jesus. E Ele disse que através do nome dele faríamos coisas maiores. Não desanimas, tão somente crê. Perseveras. Caminha olhando adiante, focado no farol, na luz que ilumina. Toma a palavra não somente em tuas mãos, não só em tua boca, mas dentro do teu coração para os dias difíceis e maus. Não esqueces: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por que para os pés? Porque é com os pés que caminhamos. E luz para o meu caminho. Por que luz para o caminho? Porque clareia tudo o que temos que seguir adiante. Caminho é sempre adiante. E qual é o propósito de seguir o caminho? Que o caminho é Jesus, chegar às mansões celestiais. Porque o direito de salvação já foi nos entregue. Que nenhum embaraço, mais uma vez, que nada desta vida, que deste mundo, que a carne grita o tempo todo pelas coisas da terra, venha nos embaraçar e nos fazer perder as coisas dos céus. Verso 14, já estou terminando. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei. E mais uma receita. Verso 15, capítulo 14 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Não tem como amar ao Senhor sem guardar a sua palavra. E não só guardá-la
e colocá-la em prática, levar adiante, adiante, adiante e adiante mais. Foi para isto que fomos chamados. Não falo sobre cargo, sobre título, mas sobre chamado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda e qualquer criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Será que todos acreditarão naquilo que você falará? Não. Será que todos irão ser alcançados? Não. Mas não se frustre por causa disso. Faça o que Deus te mandou. Todo aquele que é alcançado por esta palavra passa a ter o direito de salvação. Confessa diante dos homens e diante dos céus Jesus como o único e suficiente Salvador da vida. Tem este chamado de pregar o evangelho, as boas novas da salvação. Ei, contar os milagres e viver as promessas. Mas se você o ama, guarde esta palavra. Que a potente mão do Senhor esteja por sobre a tua vida, conduzindo os teus passos, iluminando o teu caminho e te fazendo prosperar. É o que eu peço ao Senhor neste dia. E que o nome dele seja glorificado em tua vida, desde agora e para sempre.